John Wycliffe, também conhecido como a Estrela da Manhã da Reforma, nasceu na Inglaterra, na cidade de Yorkshire, em 1329. Duas coisas marcam a trajetória de Wycliffe. Foi o capelão do rei Ricardo II e também traduziu a Bíblia para o inglês. Muito antes de Calvino, Lutero e Hus, Wycliffe já pregava a volta à Bíblia e a Bíblia somente. A corrupção e a extravagância do papado ajudaram Wycliffe a decidir-se ficar do lado de Deus e do lado da Bíblia Sagrada. Ele era incapaz de entender como os líderes que viviam na corrupção e orgia poderiam representar o Senhor Jesus, humilde, puro e manso. Para Wycliffe, o papado era servo de Satanás e não de Deus. Nos dias de Wycliffe, a Igreja Católica, além de estar vivendo debaixo das graças e proteção da França, inimiga da Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, a Igreja era dona de 1/3 de toda a terra inglesa. Para piorar, os papas eram considerados lobos e não pastores das ovelhas. Foi dentro deste contexto que John Wycliffe entrou em cena para desafiar o Papa. O desejo do reformador, a princípio, era reformar a Igreja Romana e corrigir os desvios em razão da imoralidade na qual o clero vivia. Ele achava que Deus concedia o uso e posse dos bens para o benefício da comunidade e não para a glória pessoal, que é o que vinha acontecendo. Assim, o reformador começou atacando a autoridade papal e os dogmas da Igreja. Afirmava ele que Cristo e a Bíblia eram a única autoridade da Igreja. Por isso, dedicou-se na tradução da Palavra de Deus. Em 1380 ficou pronto o Novo Testamento. E em 1382, com a ajuda de um amigo e também cooperador, Nicholas Herford, o Antigo Testamento também ficou pronto e agora o povo inglês podia ler a Bíblia em sua própria língua, o que é uma bênção. Dentre as coisas que Wycliffe atacou, podemos destacar as seguintes doutrinas e dogmas do catolicismo: a transubstanciação, o purgatório, o uso de relíquias, romarias, venda de indulgências e a infalibilidade papal. Grande parte da vida foi dedicada, além da tradução da Bíblia, para escrever obras que defendiam a veracidade da palavra de Deus. Assim como a versão de Lutero teve uma grande influência sobre a língua alemã, também a versão de Wycliffe influenciou profundamente o idioma inglês pela sua clareza, força e beleza. Em uma de suas obras, A Verdade das Sagradas Escrituras, John Wycliffe retrata a Bíblia como regra de fé e prática, pela qual a Igreja, as tradições, os concílios e inclusive o Papa deveriam ser provados. Ele dizia que as Escrituras possuem o necessário para que o homem seja salvo e que não há necessidade alguma de tradições. Em outra obra sua, chamada O Poder do Papa, o reformador explicou que o poder do Papa não está acima do poder do governo civil e que tal poder foi instituído pelo homem e não por Deus. Nesse mesmo livro, o Wycliffe chamou o Papa de Anticristo. Para que o povo inglês não permanecesse nas trevas dos dogmas católicos, Wycliffe fundou um grupo de pregadores voluntários. Esse grupo se chamava os Lollardos e ensinavam os ensinamentos de Wycliffe por quase toda a Inglaterra. Como é possível notar facilmente, o movimento de reforma de Wycliffe era basicamente uma luta contra uma igreja decadente e corrompida. Os ensinos de Wycliffe, alguns anos mais tarde, foram levados por Jerônimo de Praga, da Universidade de Oxford,
para a Boêmia e entregues a um grande pregador da Capela de Belém chamado João Hus. John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma, morreu no final do ano 1384. A influência de seus escritos sobre João Hus foi tão poderosa que Hus foi tido como herege e queimado numa estaca pela Igreja Católica em 1415 na cidade de Constança. O próprio Wycliffe, mesmo depois de morto, foi considerado herege e muitos anos depois, por ordem do Papa Martinho V, seus escritos foram todos queimados e seus restos mortais foram exumados, queimados e as cinzas lançadas no rio Swift que banha Lutterworth, na Inglaterra.